nossa missão hoje é difícil. Fazer uma das maiores entrevistadoras do país mudar de lado. Só nessa bancada já são quase 20 anos fazendo perguntas sem censura. A nossa entrevista de hoje é com a jornalista Leda Nagli. Leda, como é que foi sua trajetória do interior de Minas para o Rio de Janeiro? Foi longa. Olha, foi primeiro para jornal. Eu trabalhei no O Jornal, trabalhei no Globo, fui para São Paulo, trabalhei na revista Capricho. E não entendi São Paulo, eu queria morar no Rio. E aí vim para o Rio, saí da Abril, em São Paulo. E no Rio, o emprego que apareceu foi de editora do Jornal Amanhã, que é o jornal da Globo de hoje, há quase 40 anos atrás, que era apresentado pela Márcia Mendes e pelo Carlinhos Campbell. Eu ficaria escrevendo e editando o Bloco do Meio. Aí eu fui aprender a fazer televisão, que eu não sabia também. E me apaixonei. Como é que foi a transferência do jornalismo impresso para a TV? Você sentiu muita diferença? Senti, mas eu fiquei totalmente deslumbrada com a televisão. A Alice Maria, quando eu fui pedir emprego para ela, e ela falou, então vem aqui domingo assistir o Fantástico, que eu vi aquelas televisões todas, que a gente chama de controle F, que a gente coloca no ar mesmo. E vi tudo acontecer, fiquei louca. E não queria outra coisa na minha vida. Aí descobri aquilo, virou a minha cachaça mesmo. Você escreveu um livro, De Minas para o Mundo. O que você acha de Minas que você carrega até hoje com você? O jeito, algumas palavras, algum jeito de falar também, jeito de sentir a vida, que eu acho que é o que se carrega mais. Tem uma escritora na minha cidade, que é Juiz de Fora, chamada Raquel Jardim. Ela mora aqui no Rio, professora da PUC. Foi professora da PUC. E ela diz que não se é mineiro impunemente, nem se recupera nunca de se ter sido. Então você carrega um jeito de ser, que é uma coisa que não parece nada no cotidiano. Eu não acho que eu não pareço mais mineira. Pelo menos quando eu chego lá, todo mundo reclama que eu não pareço. Mas é um jeito de olhar a vida, uma coisa meio... que é diferente de quem nasceu à beira-mar. Né? Eu não sei se o horizonte do mar, a beleza do mar, mas as montanhas, elas meio que fazem você ficar, sei lá, diferente. Não é melancólico, mas é um jeito diferente de ser. Eu acho que é no jeito, no gesto. É uma coisa menos assanhada, talvez, que as pessoas que nascem no litoral, entende? Porque estão mais à vontade, o horizonte está inteiro para elas, né? A gente, para ver o horizonte, tem que subir uma montanha. Então tem todo um sacrifício, uma dificuldade, que aí na vida você acaba levando isso, entende? Mas eu acho que é o pão de queijo, talvez, a diferença. E essa era a ideia do livro? Mostrar um pouco esse jeito mineiro de ser? A ideia era perguntar para os mineiros que ganharam o mundo, que, sei lá, Carlos Drummond de Andrade, Milton Nascimento, pessoas assim, o que eles levaram de Minas com eles. Eu acho que todos levaram esse jeito meio ensimesmado, meio, sabe, com um humor meio de lado. Não tão frontal, uma coisa meio assim, meio ressabiada. Eu acho que é isso. Mas a ideia desse livro era de Minas para o mundo. Eram os mineiros que fizeram diferença, assim. Mas faltaram alguns, ainda dava para fazer outro livro. Pode ter a segunda edição. Pode ter a segunda versão. Desde 96 você apresenta o Sem Censura. E nesses anos o jornalismo sofreu mudanças radicais com a entrada de internet, mídias sociais. Como você vê essa mudança no jornalismo? O que mudou no programa? No programa, quando eu cheguei a ele tínhamos umas telefonistas que atendiam o telefone. Aí depois veio o fax, olha isso. Aí a internet é depois do fax, é muito louco, né? A gente tentou assimilar as novas formas de comunicação. Mas a gente também não é moderníssimo, não. A gente é antigo ainda falta muito para ser moderno aqui. Então o que acontece, na verdade, é que conversar é atual sempre. E o Sem Censura faz isso, ele ouve a história. Ele pergunta e presta atenção, porque ele tem um tempo para ouvir aqueles convidados. E ele tem um mix. Quer dizer, na verdade, você tem um inusitado. Às vezes você tem um médico com uma artista plástica e os dois têm ideias ou totalmente diferentes ou muito parecidas. E isso rende uma terceira versão, uma quarta versão da conversa. E é na conversa que o Sem Censura se faz e se firma.
entendeu? As mídias sociais e a modernidade das comunicações entram como um adereço. O forte dele, eu acho que é a conversa. Ainda hoje, tantos anos depois. Sabe que o programa tem quase 28 anos, está fazendo 28 anos. Eu estou desde 96, quer dizer, eu estou há 18, tem 10 anos aí ainda, antes de mim. E qual o segredo de uma boa entrevista? Quanto depende, assim, se a gente fosse falar em percentual, quanto seria responsabilidade da entrevistadora e responsabilidade do entrevistado? Eu acho que em porcentagem a gente podia falar em meio a meio, porque ao entrevistador cabe ouvir, gostar de ouvir, gostar de conversa. Aí é uma porção mineira. Mineiro gosta de ouvir história. Eu acho que isso eu trouxe de Minas, porque eu carrego isso em mim. Eu adoro ouvir uma história do motorista de táxi, do vendedor da farmácia. Tudo meu eu engancho, sabe assim, leva um tempo. Porque se eu entrar no táxi, eu já parei para descer do táxi e fiquei esperando o cara acabar a história, porque eu adorei a história, porque eu adoro história. Então ouvir é importante. Mas se o entrevistado não dominar o assunto que ele fala, é um médico, ele não for super competente, o artista não for competente, o dentista, o advogado, o professor vai falar sobre a língua brasileira, o português. Se ele não é competente, ele não te envolve, você não presta atenção, mas se ele te envolve, ele rouba a cena. Então eu acho que é meio a meio, na verdade, sabe? Agora, o querer ouvir é decisivo. Se o entrevistador não gosta de ouvir, danou-se. E você falou desse mix que é feito no programa, né, e na qual surgem outros assuntos. Como que é o dia a dia? Como é que você pauta? Como são escolhidos os temas, os entrevistados? O dia a dia é quase um inferno. Porque você escolhe os temas, as pessoas não podem. Você muda o tema, aí você escolhe o assunto. Aí, às vezes, você tem vários assuntos bons no mesmo dia, fica com a maior pena. Fala, poxa, por que eu não separei, não botei amanhã isso, que ia render mais ainda, entendeu? É quase uma loucura, assim, fazer um programa diário com 5 assuntos. E a gente faz. Ah, quase 20 anos, né? Mas é muito louco, assim, é desgastante, assim, estressante, e ao mesmo tempo é um prazer. Então é uma grande loucura, mas é nessa loucura, nesse inferno, que a gente vive mesmo, e a gente gosta, ainda tem esse detalhe. Mas é bom, é muito bom de fazer. Mas é muito sofrido, assim, nesse sentido, entendeu? Porque requer muita coisa, ler coisas sobre as pessoas, achar as pessoas certas, misturar as histórias, é tudo muito trabalhoso. Tem que fazer uma grande montagem Uma aí, grande né? montagem, é um quebra-cabeças que você vai lá, ajeita daqui, ajeita dali, estica aqui, estica ali, é muito louco, mas é muito bom. Agora, com essa polêmica toda envolvendo as biografias, você como entrevistadora, como que você divide, determina o que é de interesse público e o que é de interesse privado para não invadir a privacidade do entrevistado? Eu vou na intuição, eu não tenho assim Eu não gosto de invadir a intimidade do entrevistado. Eu acho que, quer dizer, a não ser que ele esteja aqui para falar sobre a intimidade dele. Entende? Mas se ele está aqui para falar da literatura do que ele escreveu, ou do disco que ele produziu, ou do filme que ele fez, eu acho que não faz muito sentido. Mas se não é uma coisa que está na boca de todo mundo e tal, se é uma fofoca, você pode passar por cima. Entendeu? Se não for relevante para as pessoas, para a vida das pessoas, não for um exemplo, ou não for um exemplo para o bem ou para o mal, eu acho que você não pode pular, entendeu? Assim, é verdade que você sai com a fulana, que acho que é bobagem. Agora, você pode perguntar para um garotão desses, ator de novela que faz o maior sucesso, é verdade que você é um sucesso, que todas as meninas querem namorar você, que você namora todas e tal? Acho que você pode. Você pode com jeitinho, sabe? E você que é Acho que mãe, não precisa ser frontal, assim. e você é mãe agora, né, de um galã também de novela. Eu sou mãe. Como é viver esse outro lado? A gente é boba como toda mãe. A gente acha lindo, fica encantada com o filho. Mas tem senso crítico, né? Eu tenho, ele também tem, graças a Deus. Mas Assim, você chega a e orientar nós ele mesmos. nas entrevistas? Eu já tentei, mas ele não é muito dado a entrevistas, eu acho. E filho não presta atenção no que mãe diz, não. Eles acham a gente uma grande bobagem. Todo filho é igual. Também já deve ter sido assim.
eles não prestam atenção. Mas ele não gosta muito de dar entrevista, que eu acho uma pena. Eu gostaria que ele desse. Eu acho que ele pensa legal. Acho que ele poderia dar uma entrevista legal. Mas eu acho que não é o jeito dele de ser mesmo, né? De se expor, né? Cada um é de um jeito, né? Mas eu não faria nenhum sucesso tentando prepará-lo para uma entrevista, entendeu? Mãe não faz sucesso nisso. Porque a mãe se sobrepõe às outras funções, eu acho. No meu caso, né? Pode ser que uma mãe atriz, de um filho ator, tenha um outro olhar, né? Como jornalista, eu acho que eu... Não sei, eu não seria uma boa professora dele. Mas você também já se arriscou na carreira como atriz, né? Como é que foi essa Ah, mas experiência? arrisquei no Teatro Amador, arrisquei na faculdade, um grupo bárbaro chamado Grupo Divulgação, que tinha e tem em Juiz de Fora há muitos anos e faz sucesso e monta peças muito legais. Mas eu fiz essa experiência naquele momento, assim, 18 anos, chegando na faculdade. Não estou negando, adorei fazer. Mas não posso dizer que foi uma experiência de atriz, assim, nesse sentido, entendeu? Eu nem sabia. Eu subia no palco e dizia coisas e gostava, sobretudo, da convivência, sobretudo da experiência, porque era um grupo, como era o Teatro Amador e como ainda funciona hoje assim, todo mundo fazia tudo. Então, sabe, essa divisão, essa amizade, essa coisa construída. Para resumir é o seguinte, eu não posso dizer que fui atriz, né? Eu fiz 2 ou 3 peças, foram momentos muito especiais, a morte do Oswald de Andrade, que foi bárbaro. Teve um momento também que eu vou destacar, que eu declamei para Murilo Mendes, que era um poeta que morava na Itália, um poeta mineiro, bárbaro e tal, mas são espetáculos que não testaram mesmo uma profissão, né? Foram atuações só. E como é que estar ao vivo nesses anos todos? Ainda tem aquela adrenalina? Olha, tem, não vou dizer assim, tem uma dor de barriga, não tem. O Chacrinha me deu uma entrevista e dizendo, imagina, há anos atrás, ainda fazia o Hoje, que também era ao vivo. Então, para mim, televisão sempre foi ao vivo. Eu não sei como é que a televisão gravada. De vez em quando vai ter um feriado, a gente grava um programa aqui, no mesmo cenário, como se fosse ao vivo, sem cortes e tal, direto e pronto. É a minha experiência maior com gravação. Porque para mim sempre foi ao vivo no Hoje, foi ao vivo 13 anos, foi ao vivo aqui, está sendo ao vivo há 18, então sempre é ao vivo. Não dá dor de barriga, como dava o Chacrinha. O Chacrinha dizia que teve dor de barriga até todos os programas que ele fez na vida. Ele tinha que ir ao banheiro, desesperado e tal. Não chega a me dar dor nenhuma. Mas eu gosto da tensão do ao vivo, sabe? Do alerta da coisa. É muito bom. É muito melhor que gravado, faz muita diferença. Você sente diferença quando você faz gravado? Ah, claro, é muito mais frio. Você fica ali, e mesmo viajando fazendo os intervalos que tem que fazer mesmo, mas sem mudar de lugar, mudar a pessoa, mudar de ângulo, nada. Mas é muito melhor quando é o papo direto, assim, como se fosse ao vivo. E porque ao vivo é muito melhor. E você que já trabalhou em várias emissoras, como você vê esse crescimento da TV por assinatura? Eu acho que ia acontecer, é fatal, porque também tem dia que nem com a TV assinatura nem com a TV assinatura você consegue assistir um bom programa. Você fica pulando de canal desesperado. E também porque o mundo mudou. As pessoas mudaram, cada um de nós aqui tem um interesse. Cada um de nós tem um programa preferido. Não é? E essa profusão de canais, essa coisa do querer muito, da informação. Imagina o nível de informação que a gente tinha quando eu comecei a trabalhar e hoje, quase 40 anos depois, é uma loucura. Tudo é uma loucura. Eu não sei como a gente consegue guardar tanta coisa, né? Tanta informação, tanto jornal, tanto telejornal, tanto programa de entrevista, tanta coisa acontecendo. É muito louco, é muito bom isso. Mas essa quantidade vejo vem muito feliz, assim. Eu acho que é um momento que a gente vive muito feliz. Tem muita porcaria, mas também tem tanta coisa que permite que a gente até fale, isso eu não vou ver porque não tem nada a ver comigo, isso porque é ruim, isso porque é bom, que pena que eu vou perder esse que também é bom, sabe assim? Eu gosto dessa multiplicidade, dessas muitas possibilidades, adoro. Como é que fazer um programa que, às vezes, os temas não são tão imediatos, que aconteceram hoje, isso disputando, por exemplo, com um telejornal que está sempre atualizando. Né? Eu acho que não pode comparar, porque no telejornal você tem um factual, tem aquele dia, hoje, aqui, agora. Aqui não, aqui a gente repercute coisas que aconteceram.
a gente reflete, a gente repensa uma realidade. Eu hoje gosto mais daqui do que no telejornal, para fazer. Embora eu assista todos os telejornais que eu dou conta no dia a dia, entendeu? Agora, é diferente, é completamente diferente. Porque aqui não é o news, aqui o hard news, a notícia, ela não vai ser dada no sem censura, ela é pensada, ela é conversada. Ele faz o papel, eu acho, dos telejornais noturnos. Tem mais análise, mais conversa, mais conteúdo. A ideia é essa, né? Do que do telejornal mesmo, dar a notícia papum. E como você vê o papel do jornalista hoje em dia? Porque nessas manifestações que estão acontecendo, os jornalistas estão sendo muito criticados e até agredidos. Agredidos. Como você vê isso? Por que essa antipatia de uma parte da sociedade com essa profissão? Eu acho uma profunda ignorância das pessoas, na verdade, dos manifestantes, entre aspas, porque eu acho que são esses manifestantes que não têm uma profunda noção. Primeiro que eu acho que o jornalista é quem vai divulgar aquela manifestação, é quem vai dar, ecoar, vai dar eco, vai dar maior visibilidade. Então não acho que seria mal visto se eu fosse manifestante, no meu ponto de vista, né? Segundo, porque eu acho que tudo com o advento das redes sociais, todo mundo tem opinião. Vê o Facebook, a pessoa é presa, é condenada e é praticamente eliminada numa postagem. É tudo tão imediato, é tudo tão absurdo, é tudo tão fora de hora e fora de lógica. Eu não entendo como manifestante, por exemplo, uma pessoa que pega o extintor e quebra N carros. Pega o extintor e sai quebrando N carros. Qual é a manifestação? É contra o quê? Os carros? É aquela marca de carro? É aquele dono daquela loja? Entende? Eu sou do tempo que manifestação é uma coisa que tem faixa, que tem discurso, que tem projeto, tem proposta. Então eu acho que há manifestações que eu vejo que pedem aumento, que pedem melhor qualidade de vida, melhor condição de trabalho. Isso eu acho que é manifestação, né? Que combate o excesso de trabalho, a exploração de alguma forma, coisas que estão erradas. Mas eu acho que o quebra-quebra, essas coisas, eu não entendo. Eu acho que essa raiva que está tomando conta, que tem uma parcela da população muito ressentida, né? Com muita raiva, uma raiva incontida que explode nisso. Explode errado no jornalista, porque o jornalista é um profissional que pode estar achando a mesma coisa que ele. E também o jornalista não é o dono do jornal. Se ele discorda do que uma rede de telecom, uma rede de televisão, aquela rede de televisão especificamente, mas ele discorda de todas, né, de como todas as redes de televisão apresentam aquela manifestação, a culpa não é daquele jornalista, porque existe uma orientação. É como o jornal, você não pega um jornal e você escreve o que você quiser. Senão você nem ia ao jornal escrever da sua casa. Né? O repórter não iria trabalhar num grande jornal, ele não iria sair para a rua entrevistando com um bloquinho e uma caneta, ou um gravador. Ele fazia de casa, bastava. Eu acho que é um equívoco mesmo, é um equívoco desse tempo. É um tempo de muito ressentimento, muita raiva. Uma raiva meio de todos e de todo mundo. E tudo isso está misturado no caldeirão e levou muito tempo para explodir, né? Ficamos dormindo aí esses anos todos. Então agora todo mundo tem uma reivindicação. Eu recebi uma brincadeira que me mandaram de Belo Horizonte, que era uma placa que dizia Jô titular. Dizia, alguém foi para uma manifestação, entende? Levando um cartaz escrito Jô titular. Quer dizer... Até escalar um time estão querendo, né? Como assim, entendeu? É tudo meio exagerado, sabe? Meio pessoal. Eu quero isso, eu não gosto daquilo. E também inconsequente, porque quando você atira um sinalizador em alguém, ou quando você joga uma bomba, ou quando você... um coquetel molotov, essas coisas, você está jogando contra o cinegrafista, você está jogando a uma casa e mata o cinegrafista. Ele está ali trabalhando também. Não há respeito também, né, pelo trabalho. Mas eu acho que não é pessoal, quer dizer, é pessoal, é contra os jornalistas, mas eu acho que é um equívoco e é uma ignorância, porque, ao mesmo tempo, porque é ele que vai dar a visibilidade daquilo. Não existe manifestação que ninguém diz. Não adianta falar só na internet. A internet ainda é um mundo pequeno, mas todo mundo também só tem essa visão de que o seu mundo, a sua aldeia, né? O seu Facebook é a sua aldeia. Mas ele é só a sua aldeia. Você precisa do Facebook dos outros para você divulgar. Eu acho que você precisa do mundo para você contar isso e para você chegar no objetivo da sua manifestação. Eu acho que eles estão vendo errado, os jornalistas.
Mas eu acho que sempre foi assim. Eu me lembro que nos anos 80, também os jornalistas de uma determinada rede de televisão apanhavam, levavam pedrada, porque o dono daquela empresa não gostava daquele político. O jornalista ficava no meio dessa história e era culpabilizado por isso. Eu acho que acontece a mesma coisa em 2014. Por isso que eu acho que é a ignorância e que é completamente fora do normal. Era preciso pensar isso. Mas acho que o fato novo é o ressentimento, é o rancor, a raiva. É uma raiva generalizada que eu não consigo compreender. Já até li algumas coisas de pensadores e filósofos e tal, mas acho que também está todo mundo perdido. Você acha De que todo grandes... modo, eu queria defender que o jornalista tem que trabalhar e merece respeito. Você acha que, por exemplo, grandes... E também tem que respeitar, Claro. né? Porque tudo tem duas mãos. Você acha que, por exemplo, grandes entrevistas, opiniões de pessoas interessantes, como você está publicando num livro, de entrevistas que você fez aqui, isso pode mudar um pouco a percepção das pessoas? Ler outras pessoas? Amplia? A ideia é essa, mas não sei se funciona. Eu acho que tá todo mundo muito preso no eu acho, eu penso. Dá uma olhadinha nas redes sociais, como todo mundo pensa tudo, como tudo é muito fechado. Ao mesmo tempo que o mundo, que as comunicações, que a internet abriu o mundo pra gente, né? Antigamente você esperava 6 da tarde para ver o noticiário, você esperava 8 da noite pelo noticiário, 11 da noite, agora não. Com a TV a cabo, com as transmissões ao vivo da Câmara, do Senado, da Justiça. Você pode ver tudo ao mesmo tempo aqui e agora. É tudo muito rápido, tudo muito amplo, ampliou. Mas ao mesmo tempo que ampliou, parece que não ampliou a mentalidade, entende? Então eu acho uma coisa, eu penso aquilo, eu fico só comigo mesma, eu sou a minha voz. Parece que a comunicação não está se dando, né? A gente está vivendo um momento assim de incomunicabilidade. O que eu acho é que está tudo muito fechado em tribos. Os grupos se armam rapidamente, né, nas redes sociais. Segmentos, assim. Você marca um encontro na rede social e aquilo é um sucesso. Mas o objetivo não está tão claro, ou pelo menos não é uma luta de todo mundo, entendeu? Não sei, estou achando que está meio perdido ainda. Vamos ter que... Mas também só vai amadurecer se fizer, né? Também tudo é muito contraditório, porque se você só teorizar, você não vai ter uma... E você já trouxe esse debate aqui para o Sem Censura? Olha, aqui a gente debate tudo é pauta, assim, sabe? Já fizemos isso também, da raiva, do ressentimento, da manifestação, da não manifestação, do machucar pessoas, do ferir pessoas, do tudo. A gente debate o dia inteiro. Mas eu não sei, eu acho que a gente ajuda, né? Todo debate ajuda, toda conversa ajuda, toda luz que você jogar sobre um tema, ou outro olhar que você buscar sobre aquele tema, você vai ampliar esse tema. E esse é o nosso objetivo. O nosso, eu acho que é nosso, de todos nós, né? Que trabalhamos com a chamada comunicação. Agora, se dá certo, sei não. Só o tempo dirá, né? Que dê. Bom, Leda, para finalizar, como uma boa entrevistadora, qual pergunta você faria para você que eu não fiz? Ai, nenhuma, imagina eu. Eu me pouparia, eu tenho maior grilo, porque eu acho que eu sou muito ruim de entrevista. Eu não sou boa de entrevista. Queria até ser, mas não sou. Sei lá, eu acho que eu gosto mais desse lado daí, sabe? O lado de perguntar. Ele, sim, é quem me move, que me faz um bem enorme, assim, porque eu acho que revitaliza as minhas emoções, revitaliza os meus neurônios, me faz ficar alerta, me dá prazer. É o lado de lá, o lado de perguntar que me dá mais prazer. Tá ótimo, obrigada. Obrigada Foi um prazer, a você por ter vindo. Obrigada a vocês também.